Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Muito bem. Mas, passarinho, ó, só lá dentro. O Anderson tá aqui e cuidem, o Anderson botou uma pegadinha pra gente. Ih, Anderson, Se o Thiago Nunes saiu espanhol e ele coloca o no 40 anos não vem com essa, rapaz, não vem com essa. Muito bem, Rada, seguinte, nosso convidado já está na tela conosco, professor Thiago Gomes. Professor, satisfação, obrigado aí por atender a Rádio Pachola nessa noite de sexta-feira. Pós-estreia do Grêmio, né, no Campeonato Brasileiro da categoria de aspirantes, e um jogo emocionante. Sim. Professor, antes de mais nada, obrigado por nos atender, uma boa noite, seja bem-vindo aí à Rádio Pachola, ao nosso Papo Pachola. Boa noite, prazer estar falando com vocês. A gente já vinha há algum tempo tentando marcar, e aí por viagens, por jogos, concentração, às vezes a gente não conseguia encaixar os horários. Dessa vez conseguimos, chegamos há pouco do Rio de Janeiro, onde jogamos com o Fluminense o primeiro jogo do Brasileiro de Aspirantes, empatamos 1-1. Então, conseguimos aí, é um prazer estar participando do programa com vocês. Prazer é todo nosso, professor. Prazer é todo nosso. Quero agradecer também a Fábio, que fez também esse contato, esse meio-campo com o professor. Também agradecer ao Rodrigo Faturi, né, Fábio? Sim, que auxiliou, né, essa entrevista. Professor, seguinte, estaremos aqui na mesa eu, Giovanni, Leonardo Radaelli e Fabio Latilli para fazer algumas perguntas pro amigo aí. E vamos começar pela Fábio, Rada. Vai lá, claro. Primeiro as damas. Fabio Latilli, por gentileza, tua primeira pergunta pro professor Thiago Gomes, convidado especial do Papo Pachola desta sexta. Vai, Fábio. Boa noite, professor Thiago. Primeiramente, te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. E, Thiago, tu mesmo citaste, né, que ontem foi a estreia do Grêmio, da nossa transição pelo Brasileiro de Aspirantes. Como é que tu viu a atuação de ontem, onde a gente foi melhor e no final conseguimos arrancar o empate? E também qual é a tua expectativa e também dos meninos, né, dos guris do grupo, do Grêmio para o Brasileirão de Aspirantes 2021? Boa noite, prazer estar falando com você. A gente fez uma boa estreia, né? Principalmente porque jogar nas Laranjeiras é sempre muito difícil. A categoria de base do Fluminense, historicamente, forma equipes muito competitivas. E nós fizemos um grande jogo contra o Fluminense, tivemos um primeiro tempo onde já merecíamos abrir o placar, controlamos bem a partida, o Fluminense praticamente não levou muito perigo ao nosso gol. No segundo tempo nós tivemos ali um pouco mais de volume também no início da partida. O Fluminense no contra-ataque, numa bola que nós perdemos no campo de ataque, o Fluminense acabou abrindo o placar. E vale reforçar o poder de indignação no bom sentido dos nossos atletas, né, em estar melhor no jogo e tomar um gol no contra-ataque, continuar atacando, buscando e pressionando, e no final da partida a gente empatou o jogo, e acho que se tivesse mais uns 5 minutos ali a gente podia buscar uma virada. Então é um novo momento da transição, porque nos últimos anos nós tínhamos um projeto que era sub-23, e esse é o ano que o projeto mudou para sub-21. Então é um brasileiro de aspirantes que serve para a formação dos meninos, né? Os nossos atletas eles vão estar enfrentando adversários mais velhos, e adversários que utilizam, equipes adversárias que utilizam a regra dos 4 jogadores acima da idade. Ontem o Fluminense tinha um zagueiro nascido no ano de 96, por exemplo. Sim. Que já tem mais de 23 anos. Então, normalmente os clubes utilizam essa regra de colocar 1, 2, 3 ou até 4 jogadores acima de 23 anos. Então isso deixa o campeonato muito atrativo para a formação dos nossos atletas, pela dificuldade que é enfrentar equipes mais velhas, equipes profissionais e atletas profissionais com uma experiência grande. A rapaziada já tá enviando algumas perguntas aqui. Gurizada, enviem perguntas aí pro professor Thiago, que a gente vai fazer aqui na nossa live. Lembrando, né, cara, estamos conversando com o professor Thiago Gomes, treinador da equipe de transição do Grêmio e também auxiliar permanente do Tricolor. Gurizada, nossa meta, 1000 likes, nos ajuda aí a fazer essa live, cara,
tomar conta aí da timeline de todo o torcedor gremista. Leonardo Radaeli, por gentileza, tua pergunta para o professor Thiago Gomes. Claro, quero desejar boa noite, né, o Thiago Gomes, agradecer o professor, né, por estar aqui participando do Papo Pachola. E eu tenho uma pergunta de um jogador específico, Guilherme Guedes, né? O torcedor do Grêmio tem uma expectativa muito grande com o Guilherme Guedes. Ontem muita gente acompanhou o jogo lá nas Laranjeiras por causa do lateral esquerdo do Guilherme Guedes, que tem uma credencial, né? Tem uma esperança, né, muito grande do torcedor gremista. O que o Thiago Gomes pode falar do Guilherme Guedes? Ele tá evoluindo nessa parte física, que até o elenco principal, né, diz que o Grêmio tá trabalhando muito nessa parte. O Guilherme Guedes ainda pode dar muitas alegrias pro Grêmio nessa temporada? Boa noite. A gente conhece, eu particularmente conheço o Guilherme Guedes há 4 temporadas que a gente trabalha junto. E eu sempre falei muito bem desse atleta. Ontem ele fez uma boa partida e pelo tempo que ele ficou parado, eu acredito que ele jogou tanto o último jogo da final da Recopa como essa partida agora pelo Brasileiro de Aspirantes, jogou muito bem, fez duas boas atuações. O Guedes é um lateral muito técnico, né? Ele evoluiu muito nos últimos anos a fase defensiva do jogo, a bola aérea defensiva. Eram questões que eu já desde 2018 com ele, a gente batia bastante nessa tecla e ele veio evoluindo, se tornando um jogador cada vez mais sólido. E a parte ofensiva dele, que é o plus dele, que é a qualidade que ele tem, é um jogador ambidestro. Ontem, quem pôde ver o jogo, num determinado momento da partida, quando nós já estávamos perdendo e que nós começamos a atacar mais ainda o Fluminense, o Guedes começou em alguns momentos a entrar como um meia por dentro, né? Para criar uma superioridade na zona central do campo do Fluminense, que são movimentos que a gente treina há muitos anos com ele e ele consegue executar pela qualidade dele, porque não é qualquer lateral que você tira ele de uma zona que ele está mais habituado a jogar, que é fora do campo, ali pela lateralidade do campo, em cima da linha, e ele jogar por dentro como meia. E isso é uma alternativa que ele consegue nos dar e consegue fazer com muita qualidade, pelo perfil técnico dele, pelo último passe, pelo domínio de bola, pela uma finalização. Então, ontem no jogo ele conseguiu fazer uma boa partida e foi um dos destaques da equipe. Professor, aproveitando o gancho da pergunta do Leonardo Radaeli, o Guilherme Guedes é um jogador que ele transita, né, entre a equipe profissional, daí depois ele volta para a equipe transitória e muitas vezes o torcedor se questiona, por que o Guilherme Guedes de novo tá voltando daqui a pouco, porque ele não é o titular da equipe, porque a gente conhece, e tu mesmo falou, né, professor, do potencial desse jogador, mas por outro lado também tem o lado positivo de que quando o Guilherme Guedes está indo para a transição, ele não para de jogar. Foi o que aconteceu ontem contra o Fluminense, né? E muitos torcedores também levantaram essa lebre. Bom, pelo menos ele não vai ficar no banco, digamos assim, ele vai ganhar ritmo de jogo. Eu queria, professor, que tu nos explicasse, por gentileza, como é que é quando o jogador volta para a equipe de transição, como é que é esse trabalho? Porque não é digamos assim, um descenso, né? O garoto segue cobrado e segue em alto rendimento ali na equipe de transição. Sim, exatamente. Ele é um jogador que, como você falou, ele em alguns momentos ele subiu e desceu, ele tem muita qualidade, mas eu acho que a sequência de lesões dele nesses últimos tempos atrapalhou um pouco ele nesse momento do profissional. Acredito que ele tendo um pouquinho mais de sequência de trabalho, naturalmente as coisas com ele vão acontecer. Acho que o Thiago Nunes chegou há pouco tempo no clube, vai conhecer ele também um pouco mais, e aos poucos ele vai brigar pelo espaço dele, mas é muito, muito saudável a categoria de transição poder dar esse suporte para os jogadores, porque ele pode subir, pode descer, pode participar de jogos, e tudo isso faz com que o atleta fique muito, muito preparado em todos os momentos, porque o jogador, quando se lesiona e ele não tem uma categoria de suporte como é o time sub-23, ele acaba às vezes demorando mais tempo para poder chegar numa performance alta e poder voltar a brigar por uma titularidade da equipe. Imagina se o Guedes não joga contra o Fluminense, daqui a pouco ficasse no banco de reservas contra o Brasiliense, daqui a pouco no próximo banco. E isso iria atrapalhar um pouco ele, sabe? Mas eu acredito
que a transição dá esse suporte muito bem, faz parte do nosso projeto colaborar com a equipe profissional nesses momentos. E o Guedes é um jogador que eu acredito que, com a sequência agora que ele vai ter, ele logo vai estar brigando pela titularidade. Fabiola Tille, por gentileza, mais uma pergunta. Sim. Professor Thiago, até em relação ao Bobson e o Fernando Henrique, que agora atuam no profissional, a dúvida da torcida, muitas vezes, é em relação à função que eles cumprem, porque a gente sabe que eles conseguem cumprir a função da primeira linha do meio campo e da segunda também. Mas qual tu acha que se encaixa mais como camisa 5 e qual se encaixa mais como camisa 8? Olha, isso é uma situação interessante de a gente conversar, porque são jogadores que tinham uma característica mais como um camisa 5, né, quando começamos a trabalhar juntos. O Bob também é um jogador que até na seleção brasileira de base jogou muito tempo no 4-1-4-1, jogou na entrelinha, e na categoria de base do Grêmio também em alguns momentos jogou nesse sistema. E quando a gente chegou, eu em 2018 cheguei no Grêmio, um dos primeiros objetivos que eu coloquei na categoria de transição foi espelhar o modelo de jogo do profissional. Então, comecei a trabalhar em cima de todos os nossos volantes, essa capacidade de se tornar um volante mais participativo, com mais saída, chegar um pouco mais dentro da área, né, não ficar só preso na questão da construção do jogo, não ser só um primeiro, e daqui a pouco não chegar num terço final, não chutar no gol, não dar uma assistência. Nós trabalhamos algum tempo ali com 2 volantes, né, num 4-2-3-1, nesse momento que o Renato teve no clube, então isso é algo que a gente sempre estimulou de todos os volantes da categoria de transição, que eles não poderiam se colocar entre um ser primeiro e um ser segundo. A gente estimulava que os 2 volantes tentassem ter mais ou menos as mesmas funções dentro do campo, dentro do jogo, nas fases do jogo, e claro que sempre tentando, dentro da característica de cada atleta, dentro do estilo de cada atleta, potencializar o que ele tem de melhor. E eu acredito que esses atletas evoluíram muito, né? Eu particularmente, pego estatísticas deles quando eu comecei a trabalhar com eles na primeira temporada, na segunda, e essas evoluções que foram acontecendo. E o Bob, sim, é um menino, por exemplo, que passou por lesões também, e a gente pega os números dele, tanto de GPS, para pegar a questão de deslocamento em alta intensidade, né, ou até os dados estatísticos dele, de finalização no gol, passe para finalização, tudo isso ele evoluiu muito de ano a ano. Então eu acredito que hoje são atletas que conseguem jogar tanto fazendo uma função mais de primeiro, ou como fazendo uma função mais de segundo, principalmente pela evolução que eles vêm tendo na categoria de transição e agora no profissional também. 8h17 da noite, Papo Pachola recebendo o técnico Thiago Gomes, né, nosso técnico da equipe de transição e auxiliar também da comissão permanente do Grêmio. Muitas perguntas aqui, professor, em relação a determinados garotos. Eu vou aqui ler a escalação do Grêmio, eu peguei do site, lá, grêmio.net, a escalação do Grêmio no jogo de ontem. Então o Grêmio entrou com Felipe, Thomas Luciano, Erickson, Heitor e Guilherme Guedes, Matheus Sarará, Jonathan Varela, Rildo, e aí na frente Tylon, Vini Paulista e Bitelo. Ainda entraram o Guilherme Beleia, o Alisson Calegari, Wesley, Vitor Barreto e Rafael Barbosa. Bom, professor, aqui a gente tem alguns nomes já conhecidos, alguns jogadores que também, assim como o Guilherme Guedes, já tiveram uma experiência na equipe profissional, e outros nomes que se fala muito bem, se ouve falar muito bem na categoria de base, e aí a torcida aqui tá me perguntando. Por exemplo, eu vou um a um pra ir esmiuçando, daí o senhor fala pra gente a característica desses jogadores. Eu começo pelo Tylon, autor do gol ontem, um gol no apagar das luzes, conseguimos o empate, né, aos 47, né, do segundo tempo. Só um adendo, né, o Tylon tá vindo muito bem desde os jogos treinos lá em Santa Catarina, ainda que ele apareceu com destaque. Aqui o Luiz Macedo, nosso querido professor, né, nosso narrador também, que trabalha com o São José, disse que o Tylon é um menino com muito potencial, com um cara que pode dar muita alegria à torcida gremista. É verdade, é um jogador que, exatamente, ele veio do Zequinha, né? Veio do Zequinha e... Enfim, por gentileza, professor, o Tylon, as características desse jogador, onde é que ele pode ser usado em campo, enfim, fale um pouco mais sobre esse jogador.
Bom, o Tylon chegou para a gente ano passado e ele veio de São José como um beirada, um extrema, acostumado a jogar no 4-1-4-1 ou no 2-3-1 pelo lado do campo. E nós, ano passado, utilizamos ele bastante nessa função. E aos poucos também conhecendo o atleta, com treinos, com jogos, eu comecei a identificar algumas características dele bem interessantes, que ele é um jogador com poder de finalização muito grande, ele é um segundo atacante extrema, então, que tem o último passe, mas principalmente tem dentro da finalização e do posicionamento dele para receber a bola dentro da área para finalizar, um ataque à linha, receber passe na entrelinha, ele é muito inteligente para jogar por zona central. Então foi uma modificação que nós da comissão técnica da transição conversamos bastante, aos poucos começamos a trabalhar ele como um segundo atacante por dentro. Ontem no jogo até nós tivemos o Rildo e ele jogando como se fossem dois atacantes mais soltos assim pela zona central, porque o Tylon tem, como foi o gol dele, ele tem a capacidade de receber uma bola na entrada da área ou daqui a pouco atacar uma linha em cima da defesa do adversário, receber uma bola com uma finalização, como aconteceu nos amistosos lá em Santa Catarina, que ele fez um belo gol assim. Então ele era um beirada que nós começamos a colocar ele por dentro, até a gente brinca porque ele é um jogador de baixa estatura, mas que lembra muito o estilo de jogo do Soteldo. Então os próprios meninos ali da transição brincam com ele, chamam ele de Soteldo, às vezes brincando com ele. Sim, baixinho. Porque ele é baixinho, mas ele tem técnica, ele tem o drible curto assim, ele finaliza bem que nem o Soteldo. Então os meninos brincam com ele, mas eu acho que é uma comparação bem fidedigna pelo estilo de jogo dele. E ele também tá evoluindo fisicamente, porque é uma questão que jogar pelo lado do campo exige muito hoje em dia dos extremas, pela essa questão de recomposição, né? Então hoje os beiradas modernos, vamos dizer assim, que tem mais tido sucesso, são jogadores que têm uma capacidade de ir subir para atacar e voltar para marcar muito grande, e aí isso é uma questão física que também tem que ser desenvolvida, e hoje a nossa preparação física tem feito esse trabalho com ele também, individualizando com alguns atletas. O Bruno tem feito isso muito bem. Então é um menino que eu acredito que ainda tem bastante a evoluir. Nós sabemos que ele tem um potencial grande, por isso que contratamos ele para o Grêmio, e aos poucos eu acho que ele também vai se habituando com o peso da camisa do Grêmio, porque isso é natural. Os atletas, quando chegam num clube menor e vêm jogar no Grêmio, é tudo muito novo. O clube recebe sempre muito bem os meninos, mas a adaptação faz parte. Às vezes demora um pouquinho mais, vai oscilar como ele oscilou no passado em alguns momentos, e esse ano ele começou o Brasileiro de Aspirantes muito bem, fazendo um belo gol. Certa vez, professor, o Marcos Hermann, nosso vice de futebol, ele em uma entrevista foi questionado sobre um volante. E que o Grêmio, na categoria de base, tinha um grande volante. Ele até na entrevista ele não citou quem era esse jogador, mas depois a imprensa acabou descobrindo que ele se referia a Matheus Sarará. Até o Marcos Hermann, né, respondeu a questão se o Grêmio tinha um substituto pro Thiago Santos. Exatamente. Aí ele falou, não, tem um guri na base que a gente tá trabalhando como o substituto do Thiago Santos. E ele não deu o nome. Aí a gente foi atrás de informação, começou a ter o rumor que o nome desse jogador era o Sarará. Por gentileza, Matheus Sarará, professor. Bom, o Sarará, ele é um volante com uma capacidade de marcação muito grande, assim como o Thiago, tem um para um defensivo muito bom, é um cara muito agressivo para marcar, e quando eu digo agressivo é não fazendo falta, mas é um cara que não fica passivo na hora de marcar, ele vai para o confronto, ele vai para o duelo num contra um meia, contra o atacante. Então ele é um jogador que tem vantagem, tem vitória pessoal nesses momentos, porém eu também acho que ele tem algumas vantagens assim, no jogo ofensivo, diferente dos nossos volantes que tem formado ultimamente, porque ele tem uma facilidade muito grande para fazer o que se chama na Europa de box to box, né? Que é entrar dentro da área, lá na frente do adversário e conseguir retornar para a nossa área para marcar. Ele é um jogador que tem essa capacidade física para fazer isso e também tem a capacidade técnica para fazer isso, porque ele consegue, além de poder chegar no terço final do campo, dar um passe para gol, ele tem uma finalização de fora da área muito boa também.
E ele é um jogador que gosta de entrar dentro da área para tentar fazer gol, é da natureza dele buscar terminar as jogadas dentro da área. Então, ele tem características bem interessantes, porque nós estamos nos últimos tempos aí formando jogadores como o Arthur, o Mateuzinho, o Darlan, esses jogadores com muita técnica assim, de construção, o Bob, o Fernando, o Sarará. Ele tem essa qualidade, mas ele tem esse plus, vamos dizer assim, que é essa capacidade de fazer o box-to-box com muita facilidade, né? Então é um jogador aí que também a gente está trabalhando algumas questões a nível tático, acho que ele tem tempo para evoluir. A bola aérea ofensiva dele nos escanteios, faltas laterais, a gente tem trabalhado, está melhorando bastante. Esses últimos treinos ele já melhorou muito isso também. Então é um jogador que tem características bem interessantes e acredito que logo o torcedor do Grêmio vai estar acompanhando ele no profissional também. Muito legal. 8h25, rapaziada, o nosso Papo Pachola, já estamos no encerramento, daqui a pouquinho a gente vai liberar o professor Thiago Gomes. Tem uma pergunta do Rafael Orselli. O Rafael Orselli, que é nosso membro, ele enviou um superchat aqui de R$10. Obrigado pela ajuda aí, Rafa. E ele falou o seguinte: muito se fala sobre a administração de plantel, que permeia também em entender e gerenciar a moral do plantel. Isso influencia também na escalação, podendo não necessariamente optar pelo jogador mais qualificado? Eu acho que enfim... Ele pergunta se a moral pode escalar um jogador em detrimento da qualidade. Eu acredito que é isso. Como é que é isso, professor? Existe essa questão de moral, digamos assim? Eu acredito que o mais importante sempre é o momento de cada jogador, né? Uhum. Tecnicamente, taticamente, fisicamente. Acredito também que dentro dos jogos, às vezes nós temos adversários que vão pedir estratégias diferentes, e aí cabe também ponderar que perfil de jogador para cada jogo, em alguns momentos vale a pena refletir sobre isso, mas eu penso sempre que o mais importante é o que o jogador está produzindo nos treinamentos e nos jogos. Eu acho que a escalação dos 11 titulares, ela é muito em cima da performance do jogador em treinamentos e jogos. E claro que a gente sempre tem que respeitar a história do atleta, o título, conquistas, mas eu ainda prefiro sempre valorizar o que o atleta tem feito nos jogos e nos treinamentos para definir os 11 titulares. Leonardo Radaeli, por gentileza. Bom, até a gente vem de um ciclo do Renato Portaluppi, né, que ele constantemente falava em entrevista, que ele e a comissão técnica sempre estavam conversando com o pessoal da transição, vendo valores, vendo jovens promissores, e agora mudou o ciclo. Como é que tá essa relação com essa nova comissão técnica, com o Thiago Nunes, com o Kelly? Como é que tá a relação da transição com a atual comissão técnica do Grêmio, Thiago? Bom, nesse momento eu tô direto treinando em Eldorado a equipe de transição. Eu me coloquei sempre à disposição do Thiago Nunes para quando ele precisar trocar informação, fazer algum treinamento integrado. Eu tive a oportunidade de conversar com o Thiago Nunes 2 vezes. A gente conversou a primeira vez para se conhecer, assim, foi uma conversa de uns 5, 10 minutos, e na segunda vez a gente conversou um pouquinho mais sobre os meninos da transição, sobre como eles vêm trabalhando, sobre as características do nosso trabalho. Então tivemos aí umas 2 conversas até agora, e o Thiago, sempre que precisa dos atletas, ele liga para o coordenador, o Marcelo Oliveira. Os meninos saem de Eldorado para treinar no CT Luiz Carvalho, mas nesse momento eu acabo estando mais focado nos treinamentos lá em Eldorado. Não tenho participado muito dos treinos do profissional, e como eu falei, foram 2 conversas boas, e eu estou sempre à disposição para que precisar. Professor, até pegando, lembrando da sua passagem na equipe profissional, porque o senhor comandou alguns jogos, já em 2019, início de 2020, né, já teve uma aparição do professor Thiago na equipe profissional do Grêmio, e esse ano voltou para mais algumas partidas, né? Como é que foi? Conta pra gente essa experiência de treinar a equipe profissional, o que isso agregou também, né, na tua carreira profissionalmente. E também conviver com grandes jogadores. Eu acredito, professor, e aí, por gentileza, se eu estiver enganado, me corrija, mas teve até um jogo em Caxias que o Rafinha estava sob o teu comando. Enfim, eu queria que tu desse mais bastidores aí das tuas passagens pelo elenco profissional do Grêmio treinando a equipe.
Não, foi um momento importante da minha carreira e eu fico muito orgulhoso de poder trabalhar no Grêmio e, poxa, de poder comandar a equipe profissional mesmo de forma interina é um grande orgulho, uma satisfação. E trabalhar com um grupo de atletas tão qualificado, tão vitorioso. O Grêmio hoje tem uma gestão do presidente Romildo, de toda a direção do clube, que dá toda a estrutura, todo o suporte no profissional e na transição, e principalmente trabalhar com um grupo que o Grêmio formou nesses últimos anos, agora com uma contratação como a do Douglas Costa, né? Eu tive a oportunidade de comandar jogadores, como você mesmo falou, o Rafinha, que é um atleta que trabalhou com os melhores treinadores do mundo, trabalhou com o Guardiola, que é um treinador que eu particularmente admiro muito, outros grandes jogadores ali, Jeromel, Michael, Kahneman, jogadores campeões aqui dentro do clube. Para mim foi um momento importante e é sempre uma troca. Eu falo isso para meus atletas da transição também, falo no profissional quando tive. A gente está sempre trocando, porque eu tenho muito a agregar, mas eu também tenho certeza que cada atleta tem muito a agregar. Eu gosto muito de ouvir eles falando de futebol, de poder sentar num café dentro de um vestiário, poder escutar um pouco eles em alguns momentos pós-treinamento, pós-jogo, ou no intervalo de um treino e outro, no intervalo do jogo. Então foi um momento bem interessante essa semana e meia, 10 dias ali que eu fiquei trabalhando diretamente com eles, e acho que de história legal assim que fica é realmente o poder ali que esse grupo me recebeu, porque a gente sabe que era um momento difícil para todos dentro do Grêmio, pelo Renato, pelo profissional que ele é, a comissão dele, pela história do Renato e depois ele saindo e a gente tendo que nos unir para ter força para poder voltar a vencer, que fazia alguns jogos que o Grêmio não vencia, e nós retomamos essa sequência de bons jogos ali e voltamos a vencer, voltamos a ter sequência de vitórias, que era muito importante, para passar o bastão para o Thiago Nunes, retomar o trabalho dele no Grêmio, e retomando o trabalho vindo de vitórias é sempre muito mais interessante para qualquer treinador que está chegando. E eu fiquei feliz de poder colaborar nesse processo todo, e os jogadores me receberam muito bem, como eu disse. Que legal, professor. Bom, muitos elogios ao professor Thiago aqui na nossa live. A gente agradece a todo mundo que está chegando. 8h30, já vamos liberar então aí o nosso querido Thiago Gomes, e já agradecendo em nome do Leonardo Radaelli, da Fabiola Tilly também, pela disponibilidade, professor, nessa sexta, depois de uma viagem, né, vindo lá do Rio de Janeiro. Agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade aí com a Rádio Pachola, e a gente está sempre à disposição do amigo aí, quando quiser bater um papo conosco, falar de algum jogador, alguma novidade, a gente está sempre aqui à disposição. E mais uma vez, obrigado também a Rodrigo Faturi, que possibilitou esse papo com o Thiago Gomes. Satisfação, professor! Obrigado pelo convite. Quero também agradecer mais uma vez. Eu sempre falo, hoje o Grêmio tem um projeto de transição, né, o projeto Aspirantes, que é uma referência para o futebol brasileiro, e agradeço sempre o suporte que toda a nossa direção do clube sempre dá para o nosso trabalho, né, os nossos diretores, o Kevin Krieger e o Romildo Bozaneto, né, o Marcos Herman, que chegou agora esse ano, e eu estou trabalhando com ele agora pela primeira vez, e tem dado um suporte fantástico também para o meu trabalho, para a minha comissão técnica, para a gente continuar desenvolvendo esses atletas, formando o futuro do Grêmio. Então, a direção do Grêmio sempre deu muito suporte para o meu trabalho particularmente, e para todos da comissão técnica. Então, também quero fazer esse agradecimento à direção e agradecer o convite de vocês também. Até uma próxima. Até uma próxima, professor. Todo sucesso do mundo aí. Muito obrigado. Tá aí, rapaziada. Tá aí, então, professor Thiago Gomes. Muito legal o papo aí com o nosso técnico da equipe de transição e também auxiliar permanente na comissão técnica do Grêmio. 8h da noite, mais 33 minutos. É o Papão Pachola. Mais um convidado especial nessa semana. Muito legal. A semana começou com Heverson Pimentel, passou por Nestor Rain, e hoje tivemos a participação do Thiago Gomes. Estamos buscando aí, né, cara, qualificar ainda mais o programa com boas entrevistas. E aí, mais fanática, curtiu o vídeo? Pois bem,
Esses são os cortes do Papo Pachola, mas claro, né, acima de tudo, deixa teu like, te inscreve no canal e se curtiu, comenta, mas comenta na elegância, né, sem xingamento, por favor. Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição.